Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei falar sobre diodos, tá? Então eu vou comentar um pouco com vocês sobre os diodos de junção em termos práticos, tá certo? Legal. Então, já que eu estou com ele aqui na mão, eu vou explicar as características práticas do diodo através desse carinha aqui, ó, tá? Ele é um diodo de 6 amperes, deve estar aparecendo aí para vocês, né? 6A, que indica a capacidade de corrente elétrica desse componente, tá? O diodo ele é um semicondutor, então ele conduz quando polarizado diretamente e bloqueia quando ele estiver reversamente polarizado. Ele tem uma faixa cinza que representa o catodo, tá? Então, sempre que eu tiver um diodo, eu devo aproximar e observar, puxa, tem uma faixa cinza. Nessa faixa cinza, temos o que seria o catodo, ou a referência negativa, e o outro lado, o anodo, ou a referência positiva do componente. Tá? Legal. Além desse diodo, tem um outro que eu deixei aqui no protoboard, que é o que eu passei na aula. É o diodo de junção 1N4007. Tá? Ele também tem a faixa cinza, ele é menor, ele suporta apenas 1 ampere via datasheet, né? Eu posso tirar essa característica do diodo, além de outras, né? Tensão de pico, tensão de condução, mas esse componente aqui é da família 1N4000, né? Então nós temos essa capacidade aqui de corrente, uma corrente de 1 ampere para todos da família, mudando ali a tensão de bloqueio. Ele é capaz de bloquear até 1 kV, tá? Ou seja, 1000 volts. Normalmente não se considera esse tipo de componente para trabalhar com um potencial tão grande, mas é uma característica técnica do componente, tá? Isso daí é importante saber. Ah, legal, professor, já entendi então o que são os diodos em termos práticos, como identificar o anodo, o catodo, questão da polarização, a gente já estudou na teoria, legal. Mas como que eu vou medir esse carinha com o multímetro? Então isso a gente vai observar agora, turma. É o seguinte, o multímetro eu devo pegar, vou aproximar aqui, e colocar na escala de diodos. Já tem o símbolo aqui, ó, tá bem fácil. Assim como utilizamos essa escala para medir o LED, a gente vai utilizar também para medir os diodos. Então, vou girar aqui. Coloquei na escala de diodos. Agora sim, eu posso começar a medir os componentes. Então, o primeiro componente, vou pegar esse daqui. Aquele diodo de 6 amperes, tá? Então, vou medir aqui, ó. Nessa medição apareceu 1, ou seja, ele está em bloqueio. Quando eu inverto, vou colocar o preto aqui no cinza e o vermelho no que seria o anodo. Daí aparece uma informação ali no multímetro. Aparece um número que é 500, varia de 500 até 750, tá, turma, em termos práticos, que significa que o diodo foi polarizado diretamente. Ah, professor, por que você não coloca no protoboard para a gente observar de forma mais clara isso? Pelo seguinte, esse terminal aqui do diodo de 6 amperes, ele é muito grande para essa protoboard, tá? Então eu tive que medir na mão, não teve outra saída, né? Porque simplesmente não encaixava na protoboard. Mas eu recomendo que se tire as medições de qualquer componente, tá? Com ele conectado à protoboard para que não tenha nenhum tipo aí de variação na leitura. Legal. Assim como eu fiz com esse diodo maior, eu farei a mesma medição, né, para esse componente que é um N4007. Tá? Então eu vou aproximar o cabo vermelho,
esse probe vermelho do cátodo, tá? E o probe preto no anodo. Nessa condição, esperamos justamente que o diodo fique em bloqueio, tá? Por quê? Positivo no cátodo faz com que o componente não conduza, assim como negativo no anodo, né? Então, componente em bloqueio. Agora, se eu inverter os probes de medição, eu tenho positivo no anodo, negativo no cátodo. Diodo conduz. E aparece um valor de 573. Tá? Então, esse valor significa que o componente estaria em condução, ou seja, estaria transmitindo entre seus terminais de anodo para cátodo uma corrente elétrica. Tá certo? Como se pode compreender isso? Através da montagem de um circuito com as nossas pilhas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar minha fonte, vou conectar aqui na linha azul e na linha vermelha da protoboard, e depois farei a conexão série desse resistor com o diodo. Bem, a conexão série do diodo com o resistor já vou fazer aqui para vocês. Então, para que eu tenha um circuito diretamente polarizado, eu coloco o anodo, que é o lado preto, né, do diodo, na mesma linha aqui do resistor. Então, faço a conexão, estou na linha 31 da protoboard e vou utilizar o outro lado na linha 40, tá? Então, fiz a ligação, ó. Linha 31, temos o resistor conectado ao diodo, e na linha 40 nós temos o cátodo, tá? Se o cátodo está na linha 40, eu devo conectar na mesma linha o negativo da fonte, certo? E aqui o resistor está na linha 22, né? Então na linha 22 eu conecto o positivo. Legal. Então agora o que eu vou fazer é a conexão da fonte, tá? O positivo e o negativo aqui da fonte. Vou conectar aqui no circuito. Vamos lá. Positivo e negativo conectado. Legal, fiz a conexão da fonte. Agora, o que eu faço? Eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, deste lado, colocar um jumper azul e um jumper vermelho. E vou medir o valor da fonte, tá? Para medir o valor da fonte, eu devo colocar em tensão de corrente contínua 20 volts. Tá? 20 volts corrente contínua. Chego aqui nos jumpers e faço a conexão. Então, a minha fonte, né, com 4 pilhas, ainda está gerando 6,07 volts. Tá? Que era o mesmo que nós tínhamos na última aula, né, que utilizamos a alimentação, ou bem próximo. Legal. Feito isso, conecto o positivo da fonte no resistor e o negativo da fonte no diodo, né, no que seria o seu cátodo. Fiz a ligação, agora eu posso medir as quedas de tensão. Tá? Então, no resistor, teríamos aqui a primeira queda, né? Para medir a tensão no resistor, já está na escala de tensão, 20 volts corrente contínua. Basta eu conectar aqui os probes em paralelo. Tá? Então, eu chego em 5,13 volts nesse resistor. E o diodo, a gente já tem uma noção, uma boa noção, pelo que estudamos na teoria, que a queda, né, a queda de tensão, que fica ali na junção PN do componente, ela deve ser ali em torno de 0,6
0,7 volts, né? Variando um pouquinho para mais ou para menos. Isso daí é um dado que a gente encontra também no manual do diodo, certo? Legal. Então, tirando essa medição, bom, o multímetro aqui tá oscilando. Acho que tá legal agora, ficou fixo. Tirando a medição agora da tensão no diodo, eu vou verificar uma queda de 0,7. Ah, professor, mas por que deu menos 0,7? Porque eu conectei o probe vermelho no negativo, ó. O fio azul, ele representa o fio preto da fonte, ou seja, o negativo, tá? Nessa conexão aparece menos 0,7. Agora, se eu colocar o referencial preto aqui do multímetro com o que seria referencial negativo, ou seja, o fiozinho preto da fonte, eu tenho uma queda que é positiva e vale 0,7. Tá? Então, em termos práticos, a gente consegue verificar que, de fato, o diodo de junção, ele apresenta aquela queda de 0,7 que vimos na teoria. Tá? Então, é um número bem próximo, realmente, ao que nós temos aqui na prática. Tá certo? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Em caso de dúvidas, peço que deixem no Teams, deixem lá no chat, entrem na reunião e coloquem suas dúvidas para que eu possa responder a cada um ali e a gente tenha um diálogo com relação a mais um experimento prático da aula. Ok? Grato a todos, bons estudos, bons experimentos e até a próxima.